Efésios 6,4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração que é marcada pela crise da paternidade. E o que faz com que essa paternidade de hoje, nos nossos dias, estejam em crise? É porque nós temos muitos filhos que estão crescendo sem a presença de pais. Quantos filhos que são criados apenas pelas mães? Que pais que não assumem a responsabilidade de criar, filhos que vivem em famílias separadas. Outros que têm até a presença física do pai, mas esses pais estão ausentes espiritualmente. E aí há essa carência, essa falta de paternidade. Porque quando há essa carência espiritual, essa ausência espiritual dentro do lar, a família, os filhos não são criados com o padrão que Deus quer que os filhos sejam criados. Então há essa crise hoje, essa crise de paternidade, marcado por isso e por outras circunstâncias também. A Escritura, porém, irmãos, a palavra de Deus, ela apresenta um padrão elevado para a vocação paterna. A Bíblia que apresenta esse padrão, que é muito elevado, que está além dos padrões apresentados pela sociedade, pelo mundo. A família, ela não é uma invenção da humanidade. A família, ela é uma instituição criada por Deus. Antes mesmo do Estado existir, antes mesmo da igreja ser organizada, já havia família que foi constituída por Deus lá no Jardim do Éden. Os padrões de família tradicional, de família que agrada a Deus, estão inseridos no ensinamento da Escritura, da palavra de Deus, desde os seus primórdios. Então o pai, ele foi chamado para ser o sacerdote do lar, para ser um líder dentro do lar, ser servo ao mesmo tempo, discipulador dentro do lar, e também exemplo de piedade no meio da família. Esse é o papel do pai. Então Paulo, ele ao escrever aos Efésios, quando a gente olha o início da carta, ele mostra que o Evangelho transforma, e ele transforma também relacionamentos. Não é apenas transformação da vida da pessoa no seu âmbito espiritual, mas ele também transforma relacionamentos. O Evangelho tem esse poder. Então a carta se inicia, Paulo inicia essa carta tratando sobre salvação, sobre como é que a salvação chega ao ser humano, e ele fala da nova vida, trata da nova vida em Cristo Jesus, e mostra como essa nova vida deve ser vivida dentro de casa também. É assim que ele termina essa carta, escrevendo sobre as responsabilidades, e ele vai falar da responsabilidade do marido, do homem como marido, da mulher como esposa. Ele vai falar da responsabilidade do homem como empregado, do homem como empregador, como patrão, e ele fala da responsabilidade do homem como pai, dos filhos como filhos. Então, irmãos, nestes versículos, nós encontramos aqui 3 verdades que eu queria destacar com os irmãos nesse momento. A primeira é que o pai, ele deve evitar pecados que destroem o coração dos filhos. Paulo, ele escreve a carta dizendo: não provoqueis vossos filhos a ira. Então Paulo começa pela parte negativa aqui. A responsabilidade, irmãos, espiritual do pai não consiste apenas no que ele faz, mas também no que ele deixa de fazer. Porque muitas vezes, não, eu estou fazendo isso, eu faço aquilo.
mas também está deixando de fazer algumas coisas que podem estar ajudando na formação, na criação dos filhos, na criação espiritual, na formação do caráter também. Então, irmãos, provocar os filhos à ira significa criar um ambiente de injustiça. É o pai ser injusto com o filho, é ele agir sempre com justiça. Criar um ambiente, provocar os filhos à ira, é também, irmãos, criar os filhos debaixo de humilhação, viver debaixo de humilhação, debaixo dos seus pés. Provocar os filhos à ira é o pai dentro de casa ter favoritismo, preferir mais esse filho do que esse filho, porque muitas vezes pode provocar ira nos demais, nos outros ou no outro. Lembra do caso lá dos filhos dos irmãos lá de José, os filhos de Jacó? José claramente demonstrava preferência pelo seu filho José, e aquilo provocou ira nos outros filhos, ciúme nos outros filhos, a ponto deles planejarem a morte do próprio irmão. Não mataram pela graça e misericórdia de Deus, pela providência divina, mas o venderam como escravo aos ismaelitas que lhe passaram, e depois ele foi vendido lá para o Senhor, um funcionário de alto escalão do rei do Egito. Então, irmãos, incitar o filho à ira, provocar o filho à ira também é autoritarismo. É o pai agir sempre com autoritarismo. É com negligência também, negligenciar não só aquilo que ele precisa, mas negligenciar aquilo que ele necessita, que às vezes é uma repreensão, uma correção, é uma chamada no particular, é uma conversa, é dizer isso não pode. É também, irmãos, agir com incoerência, é você cobrar do filho aquilo que você mesmo não pratica, é você cobrar do filho aquilo que você não entrega. Quantos pais que querem cobrar os filhos, mas eles mesmos não entregam aquilo que querem que os filhos entreguem? Então há uma incoerência. Então isso também pode gerar isso, pode provocar o filho à ira. É isso que a Bíblia está ensinando. O pai pode provocar seus filhos à ira, irmãos, quando disciplina sem amor, porque o pai, a mãe, ele é chamado para disciplinar os filhos quando necessário. Há vários textos falando sobre isso. Infelizmente nós vivemos hoje numa sociedade em que os pais não podem mais disciplinar os filhos, corrigir os filhos, porque há leis que protegem, há leis que punem até os próprios pais, dando tal liberdade aos filhos de agirem como quer. Então, o pai provoca o filho à ira quando exige o que ele mesmo não pratica, quando também ele não muitas vezes se torna amigo dos filhos, não há amizade, não há companheirismo, quando não há uma demonstração de afeto, de amor, um abraço, um beijo no filho, apenas aquele modo grosseiro de convivência, Isso também acontece quando, irmãos, quando o pai está sempre ausente. E a ausência não é apenas ausência física, porque há muitos filhos que têm seus pais ausentes fisicamente, pais que estão longe. Eu estava assistindo hoje, no intervalo do futebol que teve, da partida do futebol, meio-dia, e um jogador de futebol, ele dando a entrevista lá, naquele intervalo, e ele falando, perguntaram: para quem você dedica o gol que você fez? E ele diz: eu dedico para os meus filhos, mas para a minha esposa, que tem sido pai e mãe deles, porque eu sou um pai que, por causa da minha profissão, estou muito ausente. E ele mora em São Paulo e estava no Rio Grande do Sul hoje, Então, há essa ausência em muitos pais por causa da profissão, mas há muita ausência espiritual. Há muita ausência da presença do pai ali, de aconselhar, de ser amigo, de estar do lado, de observar, de aconselhar.
Então, irmãos, muitos provocam os filhos a ira quando eles colocam o trabalho, o dinheiro ou o lazer acima da família. O pecado do pai frequentemente produz filhos amargurados, entristecidos. Isso não significa, irmãos, que todos os filhos que são rebeldes são fruto de maus pais. Não. Mas significa que Deus responsabiliza os pais pelo ambiente espiritual do lar. É o pai que é responsável pelo ambiente espiritual do lar. O pecado, ele afeta todas as áreas da vida, inclusive a família. Então, João Calvino, ele afirmava e dizia que a família, ela é uma pequena igreja onde o pai é o sacerdote, onde o pai, ele recebe o ministério do próprio Deus de ser o sacerdote da sua família. Então, irmãos, pais precisam pedir perdão muitas vezes aos filhos quando erram. Há pais que nunca disseram aos filhos: eu errei. Eles acham que eles estão sempre certos, que eles nunca erram, que nunca falham. O Evangelho nos ensina, irmãos, que a autoridade não limita arrependimento. Você ser autoridade dentro de casa, isso não quer dizer que você está limitado a pedir perdão, a se arrepender, mas a reconhecer que você também é falho. Um pai humilde, ele influencia mais do que um pai perfeito. Por quê? Porque não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita, não existe filho perfeito. Então, um pai humilde, ele vai influenciar muito mais do que um pai perfeito, que acha que é perfeito. Segundo ponto, irmãos, a ser tratado aqui. O pai é chamado para discipular seus filhos. Paulo escreve usando a expressão criá-los, criá-los. E ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Criai-os. E o verbo aqui, irmãos, utilizado nesse texto, significa nutrir, cuidadosamente. Criar não é apenas alimentar o corpo. Criar filhos não é apenas você dar o alimento para ele, você dar roupa para vestir, o calçado. Não é apenas você colocar na escola e bancar os estudos dele. Eu estava olhando semana passada um vídeo de um jovem de 24 anos, processou a própria mãe, porque ele disse que a lei diz que os pais têm que cuidar dos filhos, sustentar os filhos até os 25 anos. Completou 25 anos, o pai não tem mais direito nenhum, é o que está na lei. E ele estava desesperado, porque ele já estava com 24 anos, em novembro vai fazer 25, e ele estava desesperado porque não sabia o que ia ser feito da vida dele, porque a mãe dele disse que não ia mais sustentar ele. Ele entrou na justiça processando ela para continuar sustentando ele, porque ele não sabia como que ia viver agora. Ou seja, um menino que foi criado sem a disciplina, foi criado talvez apenas tendo o alimento, tendo as roupas, o estudo, mas não foi forjado o caráter, a responsabilidade na vida dele. E criar exige isso, exige formar filhos que tenham responsabilidade, que saibam que lá na frente eles serão independentes dos pais, na formação, no sustento da sua própria vida. Então, irmãos, criar filho não é apenas alimentar o corpo, é formar caráter. Hoje há muitos pais que entregam a responsabilidade disso, de criar caráter, de criar filhos espiritualmente entregues à escola. É a escola que tem que ser responsável, é a escola que tem que ser responsável por educar, e a escola, ela é responsável por passar conhecimento, transmitir conhecimento. Educação é de casa, formação é em casa que se aprende. Hoje, infelizmente, muitos filhos estão entregues à internet, entregues ao celular. Quantas crianças que estão lá
e começa a chorar. Eu estava comentando, não sei nem com o que essa semana. E aí, com o Marcos, lá na aldeia. O meninozinho lá chorando, tal, aquela coisa toda abusando, e o pai disse: dá o celular que ele aquieta. E é assim que está. Para a criança dormir tem que dar o celular, para a criança comer tem que dar o celular. E onde está o verdadeiro ensinamento? O verdadeiro discipulado? Onde fica? Então estão entregando, os pais estão se esquivando dessa responsabilidade e terceirizando essa responsabilidade. A escola, a internet, ao celular, muitas vezes aos amigos, a parentes. E às vezes esses parentes não vão, esses amigos não vão ensinar como deveria. E muitos dos casos, estão entregando à igreja. A igreja que tem responsabilidade de ensinar os filhos. O filho vem uma vez para o culto, 2 vezes na semana, e a responsabilidade é da igreja. No restante do tempo, vem para a igreja 2 vezes na semana, passa 1 hora e meia aqui, mas a responsabilidade é da igreja. E os outros tempos que teve em casa. Um pai falou para mim, não daqui da igreja: rapaz, estou sentindo muita falta, porque meu filho não quer ler a Bíblia, meu filho não quer orar. A igreja não está ensinando isso aí, tem que ensinar em casa. É em casa que tem que ser ensinado isso aí. Então, irmãos, infelizmente, há isso. E a Bíblia diz para os pais, tem que ensinar, criar. Mas Deus nunca transferiu a missão, irmãos. Seja para a igreja, seja para a escola, seja para a família, seja para a internet, ou seja lá o que for. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada, tem que ser assumida por pai e por mãe. A responsabilidade principal da formação espiritual pertence aos pais. Isso já estava claro quando Moisés ele escreve no Deuteronômio. Se você pegar lá o capítulo 6 de Deuteronômio, está lá ele dizendo: ensina teu filho, ensina logo de manhã quando levantar, quando for para a roça e for caminhando, vai ensinando, vai falando da lei, quando voltar do mesmo jeito, durante as refeições fale de Deus, fale da lei para eles, antes de dormir, escreve na parede, nas portas, as leis, para que sejam inculcadas neles. O discipulado, irmãos, acontece na rotina, é na rotina do dia a dia, é na rotina da vivência, e pais nós somos chamados para criar, fazer discípulos. De vez em quando eu me pergunto, será que meus filhos são realmente crentes? Porque assim como eu, de vez em quando, tenho atitudes de descrente, e vejo neles também, atitude de descrente, e há aquela proposta: será que meu filho realmente é crente? Será que quando eu morrer, e no dia do julgamento eu vou encontrar com eles lá, ou eles estão vindo para a igreja simplesmente porque eu venho? Porque há filhos que no dia que o pai não vem para a igreja, ele não vem. Tem esposa, já saindo um pouquinho aqui, mas tem esposa também que o dia que o marido não vem para a igreja, você está viajando, não vem para a igreja. Você passa uma semana viajando, um mês, é um mês sem vir para a igreja. Então, irmãos, nós temos que pensar sobre isso, refletir sobre isso. Eu me questiono de vez em quando, será que meus filhos realmente são crentes? E nós devemos ter essa preocupação, irmãos. Nós simplesmente dizer: vou para a igreja, vem para a igreja, trazer para a igreja, mas tem que ver se realmente está tendo transformação, mudança no caráter, na vida deles. Então, se eles aprendem, irmãos, muito mais na observância do que ouvindo, e nós somos chamados para sermos exemplo. Então os filhos, eles enxergam como o pai ele trata a mãe, eles enxergam, eles veem. Lá em casa, eu sempre, às vezes eu falo isso, não sempre, mas às vezes eu falo. Lá em casa nunca o menino viu eu xingando a mãe deles, nem ela me xingando.
Nunca viram eu falando, gritando com ela e nem ela gritando comigo. Se eles, quando casarem, fizerem isso com as esposas deles, é porque aprenderam em outro lugar. Lá em casa não foi. Então, irmãos, os filhos, eles observam como o pai trata a mãe, como a mãe trata o filho. Como os pais reagem diante da dificuldade. Quando tem dificuldade, a gente muitas vezes diz: eu creio em Deus, Deus é o meu provedor, é o meu sustentador, é nele que está a minha força, a minha esperança. E aí quando vê o problema, muitas vezes foge do padrão da Bíblia e vai buscar refúgio em outros lugares. E os filhos observam isso. Eles veem tudo isso. Quando estão passando por dificuldade, qual é realmente o refúgio? Apega-se realmente a Deus, esse Deus a quem a gente professa e diz crer, realmente é o Deus que a gente crê no momento da crise? Ou não? Os filhos, eles observam como os pais administram o seu dinheiro. Eles observam como que os filhos contribuem na obra de Deus também. Os filhos, eles observam como os pais falam na igreja e falam fora da igreja. Como eles agem na vida espiritual também. Se ele pega na Bíblia somente quando ele vem à igreja ou não. Então, irmãos, os filhos, eles observam isso. O maior sermão dos filhos é a vida do pai. É a vida do pai, é o exemplo do pai. Terceiro lugar, irmãos, terceiro ponto para nós pensarmos essa noite e último. O pai deve educar os filhos segundo a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitos nas redes sociais, na internet, cursos de como educar os filhos, palestras de sociólogos, psicólogos, não sei o que mais logos lá, tantos logos, né? Mas o padrão de educação reta, verdadeira, é a palavra de Deus. E os pais devem educar os filhos segundo a palavra de Deus. É assim que diz o versículo, está bem claro. E a vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, irmãos, está o centro desse texto, desse versículo, dessa frase. Não basta disciplinar, é necessário que a disciplina seja baseada, alicerçada no Senhor, nos ensinamentos de Deus. A educação bíblica, ela possui dois elementos, como é citado aqui: disciplina e admoestação. E a disciplina, irmãos, refere-se à correção. É você corrigir o filho, é você incluir limites. Também é você ir lá e corrigir seu filho: isso está errado. Ontem eu tive que chamar a atenção do Daniel. Ligou na televisão, botou algo lá que não é conveniente do cristão estar assistindo. Um tipo de música. Eu disse: aqui não. Tu vai assistir isso aí um dia que tu casar, comprar uma casa e uma televisão. Aqui dentro não. Tu nunca viu assistindo? Eu perguntei para ele: tu já viu assistindo isso aqui? Ele disse: não. Pois então você tem que ver o exemplo de que nós damos aqui. Precisamos, irmãos, às vezes ser duro na disciplina. Dói às vezes o coração, mas é necessário. Colocar limites. Tem criança, adolescente que passa a madrugada inteira com o celular. A madrugada inteira. Não sei se os meus ficam, só o Samuel tem celular, se ele fica escondido depois que a gente dorme e pega o celular. Mas quando nós vamos dormir, você guarda o celular. De vez em quando a Solange vai lá, dá uma observada, a gente realmente às 10h30, 11h ele está usando o celular ainda, eu vou lá também. Estava lá no Lajeado essa semana com a minha família, e um sobrinho meu disse que virou a noite inteira no celular. Mais novo que o Samuel. Irmão, nós precisamos colocar limites. Que tipo de criança, de adolescente, de filho nós estamos criando? Que tipo de responsabilidade como pai e mãe nós estamos tendo? Deus vai cobrar isso de nós.
Ele não vai cobrar, não é do seu vizinho, não é do seu parente, não é do seu amigo, ele vai cobrar de você. A vida talvez vai cobrar. As circunstâncias irão cobrar, as decisões da vida dele irão cobrar. Coloque limite, corrija, inclui o ensino, inclui consequências de ensino, sequências de ensino melhor, ensinando. A disciplina bíblica, irmãos, ela nunca é violência, nunca é, nunca é explosão emocional, tem que ser com a palavra de Deus. A disciplina bíblica não deve ser vingança, mas ela deve ser expressão de amor, porque quando os filhos não entendem, às vezes, mas quando o pai está disciplinando e ensinando, é por amor, é porque ama, é porque sabe que aquilo vai fazer mal, é porque sabe que aquilo não é o melhor para ele, é um ato de amor. A própria Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, que Deus corrige e repreende seus filhos, por quê? Porque Ele ama, está lá escrito, Deus nos corrige, Deus nos repreende, nos ensina, porque Ele nos ama. Às vezes Deus tem que tratar com nós, irmãos, de forma mais enérgica, mais firme, mais dura, para demonstrar o seu amor por nós. Então, a educação bíblica, ela possui isso, a disciplina e a admoestação também, porque assim diz, né, que devemos, os pais, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E a admoestação é um ensino verbal, é você admoestar, é você falar, é você chegar, chamar para o canto e dizer: está errado, está errado, não é dessa forma. É você às vezes abrir a Escritura e mostrar: olha, o que diz a Bíblia? Nós somos servos de Deus. É aconselhar, é exortar, é lembrar constantemente o Evangelho. Não deixar que seu filho seja lembrado do Evangelho só aqui na igreja, só quando vem ao culto, mas é lembrar constantemente do Evangelho. O objetivo, irmãos, não é formar apenas cidadãos honestos. O Pai não tem esse objetivo, é o objetivo de Deus para a paternidade, não é isso, não é apenas formar cidadãos honestos, mas é formar discípulos de Cristo. Porque que adianta a gente formar apenas cidadãos honestos? Nós temos que lutar para isso, que nossos filhos sejam pessoas honestas, mas que sejam discípulos de Cristo, discípulos do Senhor. E apenas, irmãos, o Espírito Santo pode regenerar os corações. Por isso que é necessário a disciplina com o Evangelho, com oração, porque é o Espírito Santo que vai regenerar o coração dos nossos filhos. É Ele que tem esse poder. Os pais não salvam seus filhos, mas Deus usa os meios da graça, a oração, palavra, né? A leitura, o estudo, o exemplo da vida cristã. Tudo isso, irmãos, faz parte do método estabelecido por Deus, a cartilha de Deus, para que pais criem filhos dentro do padrão da vontade de Deus. Cristo, Ele é o modelo supremo. Todo pai, ele é falho, todos. Não existe pai que não seja falho, todos, alguns mais, outros menos, mas todos são falhos. Mas existe um Pai perfeito, que é o nosso Deus. Ele é tão perfeito na sua forma de amar, que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, para que através da morte do seu Filho, nós possamos ser livres da condenação, da morte eterna, e viver eternamente. Nosso Pai é perfeito, nosso Pai é perfeito na sua maneira de amar, na sua maneira de corrigir, de repreender. Em Cristo, irmão, nós encontramos perdão para os pais que erraram,
Em Cristo nós encontramos esperança para os filhos feridos. Em Cristo nós encontramos restauração para as famílias quebradas. O Evangelho não apenas consola, o Evangelho ele transforma. Pais regenerados tornam-se pais diferentes, porque eles vão se espelhar em Deus. Não se tornam pais perfeitos, mas pais diferentes, dependentes da graça de Deus. Ele vai dizer: Senhor, me ajude a criar o meu filho, porque antes de ser meu filho, ele é teu filho. Ele apenas, o Senhor me deu para me criar. Eu sou apenas mordomo do Senhor, mordomo do meu corpo, mordomo das finanças, mordomo dos dons e talentos, mordomo da família. Os filhos o Senhor nos deu para nós criar, para nós cuidar. Aos nossos cuidados eles pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Por isso nós dependemos, irmãos, da graça de Deus. Eu queria aqui fazer algumas aplicações e concluir essa mensagem. Primeira aplicação aos pais. Dizer: liderem espiritualmente a casa de vocês. Pais, homens, liderem espiritualmente a casa de vocês. Eduquem seus filhos, guiem seus filhos, instruam seus filhos para buscarem a Deus. Dê exemplo. Seja mais assíduo nos cultos, na oração. Permita que seus filhos lhe vejam orando em casa. Permita que seus filhos vejam você lendo, estudando a palavra de Deus. Permita que seus filhos vejam você assistindo coisas que edificam a vida deles. Lidere espiritualmente a casa de vocês. Orem com os filhos, pelos filhos. Leia a Bíblia, peça perdão quando necessário for. Amem sacrificialmente seus filhos. Sejam exemplos antes de serem cobradores. Antes de cobrar os filhos, seja exemplo para eles. Diga: você pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Josué não disse: eu vou fazer uma consulta em casa para me ver se a gente vai seguir a Deus, não. Mas ele assume o papel de liderança e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. As mães, incentivem o papel espiritual do pai. Orem por ele. Ore para que seu esposo seja um bom pai. Seja o pai segundo o modelo que Deus quer. Ajude no exercer da sua liderança bíblica. Ajuda ele a exercer essa liderança bíblica. Porque tem mãe que às vezes o pai quer assumir, liderar. Ele quer exercer essa paternidade, essa liderança de paternidade, a mãe não deixa. Não deixa. Aos filhos, honre seus pais, mesmo quando reconhecerem as limitações deles. Honrem. Honrem o pai de vocês. Honra é um mandamento de Deus, é um mandamento divino. A igreja toda, a igreja deve fortalecer os pais. Pai e mãe, fortalecer, discipular homens, ajudar na criação dos filhos, dos outros, com um bom exemplo, com ensinamento, com fortalecimento, orando por eles também. Ore não só pelos filhos de vocês, ore pelos filhos do seu irmão, do seu vizinho. Prepare futuros pais. Aqui tem muitos aqui que vão ser futuros pais. Está aí a filha é grande, né? Jefferson, Manuel, Gabriel, Caleb, Daniel, outro Daniel, Samuel, Miqueias, japonês lá, né? Davi, Isaac. A fila é grande. A fila é grande de jovens, de adolescentes. E a igreja tem que ajudar, irmãos. Uma igreja saudável, ela forma famílias saudáveis. Vamos concluir essa mensagem, irmãos. Parece que os irmãos estão com sono e querendo comer, né? É o lanche depois.
A nossa sociedade, irmãos, tenta redefinir o papel do pai. A gente vê isso. Redefinir o papel do pai. Mas a Bíblia restaura esse papel. Ela mostra a realidade. Deus chama pais para refletir o seu caráter dentro do lar. Não pelo autoritarismo, não. Não pela ausência, também não. Mas pela liderança humilde, pelo amor, o amor sacrificial, pela fidelidade à palavra de Deus. É dessa forma que a imagem verdadeira do pai verdadeiro, conforme a Bíblia, é restaurada. Pela liderança humilde, reconhecer suas falhas, pelo amor sacrificial, sacrificar pelos filhos, no trabalho, mas sacrificar também pela vida espiritual deles, pela fidelidade na palavra de Deus, pela fidelidade. O verdadeiro sucesso, irmãos, de um pai não é medido pelo seu patrimônio, não é medido pela sua profissão, pelos seus títulos, pelos seus diplomas, certificados, não. O verdadeiro sucesso de um pai será medido pela sua fidelidade ao chamado de Deus para exercer com excelência a paternidade. É aí que está o sucesso de um verdadeiro pai. É quando ele chegar lá na velhice, olhar para os seus filhos, crescidos, casados, formando família, servindo a Deus, homens de caráter, de confiança, dizer: cumpri meu papel. Ou até mesmo chegando lá e dizer: eles estão afastados, mas não foi por falta de eu cumprir meu papel. Não foi por falta de conselho, não foi por falta de exemplo. Porque são humanos e querem seguir o próprio caminho deles. Mas eles sabem que o único caminho verdadeiro é o Senhor Jesus. Que os nossos lares, irmãos, possam repetir as palavras de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que seja essa uma confissão de fé. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.